Prefeitura de Lajeado faz prestação de contas. Tamiflu em falta na região. Departamento de Trânsito encerra ações do Maio Amarelo e ocupação do Érico Veríssimo completa 12 dias. Essas e mais notícias a partir de agora aqui no Jornal da Univates, primeira edição. Olá, boa tarde. Até o dia 6 de junho, a Univates recebe inscrições para vestibular de inverno. A prova única de redação vai ser dia 12 de junho, a partir da 1h30 da tarde, com duração de 2 horas e 30 minutos. As inscrições podem ser feitas pelo site univates.br/vestibular ou no atendimento Univates, que fica na sala 310 do prédio 9. Hoje pela manhã teve sessão extraordinária na Câmara de Vereadores de Lajeado. Representantes do Executivo e também Legislativo fizeram a prestação de contas referentes a 2016. Foram divulgados os gastos e investimentos financeiros feitos pela Prefeitura de Lajeado e a Câmara de Vereadores. O documento é referente aos 4 meses de 2016. Lajeado enfrenta, sim, dificuldades, assim como todos os municípios do país, aí, econômicas, né? Mas a nossa condição, digamos assim, econômica de polo, acaba, digamos, favorecendo o município em alguns aspectos. Nós temos uma economia bastante diversificada e isso realmente acaba demorando para o município, para a população sentir os impactos aí. Mas o município de Lajeado como um todo, o governo de Lajeado, tem investido bastante em algumas áreas. O governo do município de Lajeado prioriza alguns investimentos na área da saúde e educação. E assim acaba dificultando investimentos em áreas mais estratégicas, como pavimentações, etc. O que nos obriga muitas vezes a buscar recurso fora e continuar mantendo aí os investimentos e atendendo a população. Reduzir o reajuste salarial dos servidores públicos foi uma alternativa para também manter as contas da Prefeitura em dia. Não foi possível, em função das contas, né, a gente dar o aumento que era almejado pelos servidores, que era da inflação, né, que era 10,67%. Né? Nós fizemos todo um impacto financeiro, o máximo que nós conseguimos foi dar 8%. Né? Mas, embora a gente não tenha podido dar este aumento almejado pelos servidores, foi possível, então, com a implantação do regime próprio de previdência social, também a alteração do regime de contratação, né, o regime jurídico único, que passa de seletista para estatutário, e também a implantação de um plano de carreira para os servidores. Na Câmara de Vereadores não foi diferente. O primeiro quadrimestre foi de contenção de gastos. O nosso orçamento aqui na Câmara ele gira em torno de R$7.300.000. Nós, até o momento, gastamos em torno de R$1.600.000. Então, eu, como presidente, eu tenho o dever, e eu tenho isso comigo, que a gente tem que usar bastante austeridade em função do momento econômico que o país vive, também Lajeado não é diferente. Então, eu tenho procurado aqui, dentro do Poder Legislativo, fazer o mínimo de gastos possíveis, mas, lógico, aqueles necessários. Eu sempre digo e tenho isso comigo, a gente precisa economizar onde é possível e gastar onde é necessário. Mas quanto ao orçamento da Câmara, estamos muito tranquilos, inclusive devemos retornar recursos ao município no final do período. O documento com a prestação de contas está disponível nos sites da Prefeitura e da Câmara de Vereadores de Lajeado. Já a Prefeitura de Teutônia faz hoje, às 13h30 da tarde, uma audiência pública para a prestação de contas dos primeiros 4 meses desse ano. A atividade é em cumprimento ao que prevê o artigo 48 da Lei Complementar 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal. A audiência vai ser na Câmara de Vereadores de Teutônia, que fica no bairro Centro Administrativo. Toda a comunidade pode participar. Sábado pela manhã e também à tarde tem Troféu Lajeado. A competição vai ser na pista atlética da Univates. E a seguir, Tamiflu em falta na região.
Amanhã começa a programação da Semana do Meio Ambiente em Lajeado. As atividades são em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho. A Secretaria do Meio Ambiente faz atividades voltadas à comunidade para promover o desenvolvimento sustentável e garantir a qualidade de vida. Entre as atividades, amanhã tem divulgação do projeto Sacola de Pano no centro da cidade. Na quarta, inauguração da Alameda dos Ipês Amarelos no Jardim Botânico. Na quinta, plantio de árvores nativas em diversos pontos de Lajeado. E sexta tem lançamento do projeto Sustentar na Praça da Matriz. Segue o combate contra a gripe H1N1. A campanha de vacinação segue para prevenir, mas a quantidade de Tamiflu para tratar a doença está reduzida. O governo do estado está com dificuldade para repassar o Tamiflu para as prefeituras. O novo lote do remédio que ajuda a combater a gripe H1N1 foi repassado para a Secretaria de Lajeado hoje pela manhã. Recebemos essa segunda-feira 100 cápsulas de 30 miligramas e 600 cápsulas de 45 miligramas, o que tranquiliza a situação, mas ainda a composição de 75 miligramas não recebemos nada. É um estoque que dá para seguir tranquilo por alguns dias, 7 a 10 dias, a gente imagina, depende um pouco da prescrição, depende das condições climáticas, do número de pessoas que apresentam sintomas, né? Mas realmente a gente vai ter um cuidado enorme para tentar centralizar esse uso, principalmente no hospital e na UPA. O remédio é utilizado apenas em casos mais graves. Tamiflu tem sido usado para pessoas com síndrome respiratória aguda gripal, né? Pessoas agora mais em estado de internação hospitalar, né? Com sintomatologia forte. Se não for o caso dessa forma, será um controle mais de sintomatologia, quer dizer, controle da febre e outras repercussões, né? Mas sem o uso do Tamiflu. Se não está fácil conseguir o remédio para combater a gripe, a solução continua sendo a vacina. Desde hoje, a campanha foi aberta a toda a população e a dose está sendo aplicada aqui no posto de saúde do centro de Lajeado. Desde cedo, já tem fila de espera. Na realidade, eu não estou por minha causa, estou por causa dele porque eu já fiz a minha. Ali logo no primeiro lote, né? Porque eu sou grupo de risco, então eu já fiz a minha. Importante se prevenir. Claro, com certeza. É bom, tem que se prevenir. Tá chegando o inverno aí, mais frio, tem que prevenir para ficar bom, ficar bem, né? A vacinação segue até durar o estoque. 1.400 doses foram disponibilizadas hoje pela manhã. O posto de saúde do centro fica aberto das 8 da manhã até às 5 horas da tarde, sem fechar ao meio-dia. Agora a previsão do tempo. Nas próximas horas, a umidade ainda circula sobre o estado. A nebulosidade continua variando, podendo ocorrer chuva fraca ou garoa nos períodos mais encobertos e abertura do sol nos intervalos com menor quantidade de nuvens. As temperaturas não sobem muito hoje, a máxima oscila ao redor dos 19 graus. Amanhã, um ar mais seco e frio ingressa no território gaúcho e firma o tempo aos poucos. Veja as temperaturas para amanhã. A Empresa Gaúcha de Rodovias, a EGR, mobiliza 24 frentes de trabalho nessa semana. Haverá 8 equipes executando obras e outras 16 fazendo ações de conservação rodoviária, como roçada, limpeza, poda e pintura. Na região, obras serão feitas na RS 129 e 130, no quilômetro 73, entre Lajeado e Guaporé, sem alterações no trânsito. Ainda na RS 130, uma equipe vai fazer serviços gerais de conservação. O Ministério Público Federal de Lajeado entrou na Justiça para anular licitação e contrato irregular em obras municipais do Programa de Aceleração do Crescimento PAC 2. A decisão foi tomada depois que um inquérito civil apurou irregularidades no projeto e na execução dos trabalhos. Uma perícia técnica do Ministério que visitou o local das obras e analisou os documentos detectou irregularidades no projeto e na execução dos trabalhos. As obras do PAC em Lajeado buscam a pavimentação de 16 trechos de ruas. O orçamento é de 20 milhões e meio de reais. Maio Amarelo. O mês foi de ações para prevenir acidentes e de conscientização no trânsito. Sábado teve a última atividade da campanha.
Cruzamento da Avenida Benjamin Constant com a Rua Silva Jardim. Agente na faixa. A ação busca conscientizar pedestres e motoristas quanto ao uso da faixa de segurança. No mês foram mais ou menos 20 atividades, algumas delas com auxílio de escolas. Mas nesse sábado, trabalho dos fiscais de trânsito. A importância da orientação do motorista é fundamental, uma vez que o pedestre na faixa, ele tem a preferência. E na faixa, o motorista deve parar o seu veículo antes. Uma vez que o pedestre estando na faixa, a preferência é dele. E quando o pedestre não está na faixa, o pedestre deve respeitar o motorista e vice-versa. Ambos, cada um tem seu direito, respeitando cada um a sua vez. Parar na faixa de segurança, mais que uma atitude de respeito, uma obrigação prevista em lei no artigo 214-1. A lei prevê multa gravíssima. São 7 pontos na carteira de habilitação para o condutor que não parar na faixa. Mas o pedestre nem sempre tem razão. O pedestre muitas vezes acha que ele, por ser pedestre, ele sempre tem a preferência, e não é verdade. O pedestre tem a preferência quando ele está na faixa. O seu Renato reclamou dos pedestres que atravessam fora da faixa. Tem que cruzar no lugar. É perigoso passar? Com certeza. Já tem a faixa para cruzar com segurança. E fora da faixa, não. Tem que ser na faixa, porque existe a faixa, por que a faixa? Né? O senhor para então na faixa sempre que possível? Sim, tanto quanto eu estou a pé, eu respeito, como quando eu estou dirigindo, com certeza. E a seguir, Érico Veríssimo ocupado há 12 dias. Alunos ocupam há 12 dias o Colégio Érico Veríssimo. Eles se revezam e dividem as tarefas entre limpeza, pernoite, alimentação e organização de assembleias internas. Os cartazes mostram pedido de socorro, querem apoio, explicam o que está acontecendo. Alunos ocupam a Escola Estadual de Ensino Básico Érico Veríssimo desde o dia 18 desse mês. Já são quase 2 semanas de protesto. O processo de reivindicações de criação dela se dá dentro da ocupação. Então, enquanto a gente não tiver as pautas prontas e estruturadas formalmente, a gente continua aqui resistindo. Claro que esse é um dos objetivos da ocupação, mas o principal é justamente mexer com as estruturas do colégio. É colocar o jovem como o principal foco dentro de um colégio público. Não é a direção, não é os professores, é o aluno em si. De 15 a 20 estudantes se revezam na escola. Pelo menos 5 passam a noite no colégio. No quadro, o cronograma da ocupação. Entre os estudantes, o Paulo de Tarso, de 17 anos, que está no 1º ano, segue firme. A minha rotina só tem sido em roda da ocupação. Faz 9 dias que eu estou aqui, praticamente. Só vou para casa para tomar banho, conversar uns 20 minutos com a minha mãe e volto para cá. A mãe do Paulo foi um pouco contrária no início, mas agora apoia a decisão do filho. No começo ela se mostrou bem resistente a isso, mas a partir do 2º dia que eu disse que eu queria vir, que eu disse que eu queria apoiar, ela também concordou e está me apoiando totalmente nisso. Ela até veio aqui conhecer, graças a ela a gente está conseguindo fazer comida, porque foi ela que forneceu o fogão e por aí vai. Como é que funciona com os mantimentos? O que vocês precisam para comer aqui? Olha, a maioria dos mantimentos vem por doação. Um aluno ajuda, outro aluno ajuda, o pai de aluno ajuda. Mas a gente tem sempre algo para comer aqui, diferente às vezes. É sempre bom. Então se virando mesmo. Então a gente está se virando, está dando um jeito. Os alunos ainda definem as reivindicações. A ocupação segue por tempo indeterminado e só deve terminar quando o documento for finalizado e entregue à direção, CPERS e terceira CRE. A LAF entrou em quadra na noite de sexta-feira pela Liga Nacional de Futsal. No ginásio Tênis Clube, em São José dos Campos, o time de Lajeado foi goleado por 5-1. Apesar do início equilibrado, aos 5 minutos, Vandinho aproveitou o erro na saída de bola e marcou o primeiro. Aos 9, Betinho passou para Rodrigo, que marcou o segundo. Aos 4 minutos da segunda etapa, Vilcinho marcou o terceiro do São José. A LAF tentou reação com Pica-Pau. Mas pouco depois, Vilcinho mais uma vez marcou para o São José. No final, a LAF colocou o goleiro linha e acabou levando o quinto. Final, 5-1.
A LAF ainda está no estado de São Paulo. Hoje, às 8 da noite, a equipe encara o Magnus Futsal. E a edição de hoje do Jornal da Univates fica por aqui. Eu te espero amanhã ao 12h15. Mais notícias você confere às 6h30 da noite no Jornal da Univates, segunda edição. Obrigado pela sua companhia e tenha uma boa tarde.